reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Olá, tudo bem? Vamos continuar estudando a palavra de Deus. Todos os dias estamos aqui na sua TV Novo Tempo, esperando você, para que no primeiro momento do seu dia você tenha esse contato com Deus, com a sua palavra, e possa sair alimentado para o dia, não é para ser Jesus para as pessoas, mas antes, estude a palavra de Deus, arrume a cama e saia, não é? Para ter já um dever cumprido ali. Mas saia para ser Jesus para as pessoas, alimentado pela palavra. Vamos lá, capítulo 21, vimos os 10 mandamentos no último capítulo e vimos um início agora. Talvez o capítulo 21 deveria ser no 22 do capítulo 20, né? Porque fala sobre leis, agora várias leis. A primeira lei que nós vimos no capítulo anterior é a lei sobre os altares, acerca dos altares. Para que o altar não seja muito elaborado, tenha terra, tenha pedras, mas que seja alguma coisa importante. O importante no altar é o que nós vamos fazer ali, não é como ele foi feito, né? Às vezes nós damos mais valor para a forma do que para o conteúdo. Isso é um perigo na vida em todos os sentidos, em todos os sentidos. A aparência de que eu sou um bom casal, né? Minha esposa e eu, meu marido e eu somos um bom casal, uma bela família, mas em casa as coisas são terríveis, tremendas e espantosas no dizer bíblico. Muito bem, aqui nós vamos ver duas leis nesse capítulo 21. As leis acerca dos servos, são leis civis agora. Nós vamos ver, Deus estava se preocupando com isso porque Ele estava organizando um povo. Lembram-se que eu falei nos capítulos anteriores? O povo era escravo, então não tinha muito esse senso comum do que fazer, como cuidar. Então Deus estava começando a trabalhar para que ele fosse um povo unido, tivesse leis, a lei divina, que vai refletir nestas leis agora civis, na lei de propriedade, na lei dos servos, na violência e tudo mais. São leis que vão aparecendo por aí nesses próximos capítulos, muito importantes. Então, são esses os estatutos que lhes proporás. Aqui Deus estava falando para Moisés. Então, são vários temas. O primeiro tema é sobre o escravo. Deus não, de forma nenhuma, né, apoiava essa questão de escravo, mas o povo tinha escravos entre eles. Né? Então, vamos fazer alguma coisa. Era muito melhor ser escravo do povo de Israel, era isso que Deus queria fazer, do que fora. Um escravo fora era um bem, falava, andava e fazia algumas coisas. Um escravo para Israel, não. Seria um servo, seria um trabalhador. Também teria algumas características do escravo lá de fora, mas Deus queria tirar isso, e vai aqui, conforme que ele está dizendo, vai tirar. Diz assim, durante 6 anos servirá, mas o 7º sairá, fogo de graça, não vai cobrar nada dele. Se ele for solteiro, sozinho, sai sozinho. Se ele for casado, sairá com a sua mulher, e se ela der luz aos filhos, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, não é? Se o Senhor der uma mulher, melhor, né? O verso 4 diz, se o seu Senhor lhe der a mulher, se ele for casado, ele sai com a esposa, né? E com os filhos. Se o Senhor lhe der a mulher, então a mulher e os filhos são do Senhor. Ele sairá sozinho. Então o escravo que disser ao seu Senhor, no verso 5, eu amo meu Senhor, minha mulher e meus filhos e vou ficar aqui. Aí então o Senhor o levará diante dos juízes, furarão sua orelha e ele ficará servindo para sempre ali, como alguém que faz parte de um grupo de trabalhadores dos negócios do seu patrão. Bom, mais um. Se o homem vender sua filha para ser escrava, isso era comum, dívidas grandes, eles ofereciam um filho, ofereciam a esposa, ofereciam, sei lá, a sogra, não sei se ofereciam, né? Mas eles ofereciam lá alguém, brincadeira isso, tá? Ofereciam alguém ali, um filho especialmente, para pagar a dívida. Depois de 6 anos eles resgatavam o filho ou a filha. Se fosse uma filha, então a lei sobre isso. Isso era alguma coisa que já estava acontecendo. Não aconteceu dali para frente. Então Deus estava dando uma lei ou leis para as coisas que já estavam acontecendo com o povo de Israel, que era escravo anteriormente, há uns dias atrás, há umas 2 semanas atrás, eles eram escravos, foram libertos. Então agora, vamos organizar essa nação, porque era comum dar os filhos em troca de uma dívida
para ser escravo, do escravo, né? Porque eles já eram todos escravos, né? Se for uma mulher, para ser escrava, verso 7, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, então ele terá de permitir-lhe o resgate. Ela não se agradou, então ela pode ir embora. Mas se casar com o filho, verso 9, com o filho de quem está recebendo esta filha, né, esta mulher, trata-la como se tratam as filhas. Então, vejam, a relação é bem diferente. Deus está num processo de acabar com a escravidão. Você está entendendo? Entre o próprio povo de Israel. Entre o próprio povo de Israel havia escravos, e havia escravos de outras nações também ali. Talvez até egípcios que estavam por eles. Então, se casar, então ela pode negar, não quero, não estou sendo bem tratada, ou se casar com o filho do Senhor, ela vai ser tratada como uma filha. Agora, as leis acerca das violências ou da violência, não é? Quem ferir o outro, de modo que este morra, homicídio, será morto. Então, isso era comum. A morte existia, assassinatos existiam, e homicídios existiam, então vamos organizar isso. Quem fizer isso é passível de morte. Porém, se não lhe armou uma cilada, né? Foi sem premeditar, aí eu terei um lugar para ele fugir. São as cidades de refúgio que depois são explicadas mais para frente. Então não foi uma morte assim premeditada. Então vão surgir aqui outras, essa é a primeira, né? Aí vem o verso 15 e diz assim, se quem ferir o seu pai ou sua mãe será morto. Aí volta para o desdobramento do mandamento, né? Lá atrás, como eu disse, são reflexos aqui, são reflexos dos 10 mandamentos. Se alguém raptar ou vender outra pessoa, ou for achado na sua mão, será morto. É bastante dura esta resolução, né? Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. A importância. Bom, vocês não têm a mim como Deus, que adoram outros deuses, mas eu vou dizer que vocês devem adorar a mim, porque eu sou o único Deus. Agora, cuidem dos seus pais. Há dois versos aqui que falam dos pais. Quem matar os pais, não é? Inferir os pais, e matar os pais, deve ser morto, porque eles são a autoridade máxima da família, né? E quem amaldiçoar seu pai também será morto. Então, na mesma linha, né, de importância, os pais e Deus. Os pais têm que ser honrados, Deus tem que ser glorificado e adorado. E aí vão outras, se dois brigarem, agora a briga de duas pessoas, e um ferir o outro com pedra, ele vai ressarcir o tempo que ele ficou parado, não é? E se ele morrer, será punido. Mais um, se dois homens brigarem e ferirem uma mulher grávida, e ela vem abortar, se não foi pior do que isso, deve ser indenizada. Então a lei da compensação. E aqui ele cita aqui até a lei de Talião, né? Que diz vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Era isso que eles acreditavam, era isso que eles viviam naquele tempo. Eles entendiam essa linguagem, né? Para que Deus os fizesse um povo unido e seu povo, Deus foi tirando pouco a pouco. O processo de Deus era tirar pouco a pouco a escravidão, essa questão de matar de qualquer jeito, de brigarem e ferirem uma mulher grávida, ou de entregarem uma filha como uma dívida, e como é que vai ficar, e o escravo quando volta, nunca mais. Então Deus foi tirando, foi dando leis, você está entendendo isso? Foi dando leis para tirar esses maus costumes e com punições severas. Cuidar dos pais, parece que esse não era muito fácil deles entenderem, então a punição severa. E agora fala de outras situações com animais, por exemplo, né? Quando ferir um escravo e tal, são várias coisas que Deus vai orientando o povo para que eles deixem aqueles costumes. Por isso que ele coloca leis severas. Alguns perguntam, nossa, Deus mandou matar? Não. As leis eram severas, porque eles estavam vindo de costumes extremamente ruins, desagradáveis. Então, isso aqui era bastante importante. Bom, os danos para um boi, se um boi chifrar alguém, um homem, o que deve fazer, e aí outras coisas mais que a Bíblia vai dizendo nesse sentido. Os animais, que eram importantes também, mas
o seu dono deveria cuidar, não deixar o animal solto, que ele poderia chifrar alguém, um ser humano, né, como diz aqui. Alguém que abre uma cova, não pode abrir a cova simplesmente, pode cair um animal ali. Então, a lei da compensação, sempre havia aqui a lei da compensação, tem que pagar, né? Se o animal for morto, você vai ressarcir o animal, né? Se um animal magoar um homem, então morreu, aí morre o boi, morre o dono também. Então eram leis que seriam usadas para coibir coisas que já estavam acontecendo. Você consegue captar isso? As coisas já estavam degringoladas, né? E agora Deus estava colocando ordem. Deus estava convidando o povo a ter normas, ter regras. Eu sou o Senhor, então escutem as minhas regras. Os 10 mandamentos, a lei moral, amor a Deus e amor ao próximo. Então agora vamos delinear o que é amor ao próximo. Então fala do escravo, fala disso, fala daquilo, do pai, fala de sequestrar e tal. Nada disso podia acontecer. Agora os animais podem ferir os outros? Podem ferir. E virão outras coisas em relação à propriedade também. Cuidar da propriedade que é do outro, não é sua. Né? Não cobice e não estrague. A palavra de Deus vai dando essas normas, essas orientações, e nós temos que aprender com isso também. Como é que vamos viver como sociedade se não respeitarmos o próximo? Não é? Nossa sociedade não escraviza como eles escravizavam. Nós não podemos escravizar alguém, sim, dentro da família. E aí fica bem complexo. Que Deus nos ajude a entendermos bem esse assunto. Vamos orar? Pai bondoso, nós queremos colocar a Tua palavra em nosso coração e saber como o Senhor tem interesse de que a vida seja preservada, os bons costumes, o equilíbrio na sociedade. Há regras importantes para seguirmos, que possamos ser disciplinados, adorando-Te e honrando os nossos pais. Isso vai nos ajudar muito na disciplina que devemos ter para com o próximo. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Acompanhe-nos pelas redes sociais e nós vamos ficar esperando você para o nosso próximo encontro. Um abraço.